sem dúvida um ponto, uma discussão bastante complexa. Aliás, sempre quando a gente tem pessoas em situação de vulnerabilidade, quando a gente vê crianças e adolescentes de alguma forma expostos a alguma situação que possa ensejar aí algum tipo de ofensa à sua dignidade, à sua honra, a gente tem que ficar realmente bastante atento. Por quê? Bom, primeiramente, a gente tem que partir do princípio que a Constituição Federal do Brasil, assim como o Estatuto da Criança e Adolescente, adotam a teoria da proteção integral. O que quer dizer essa teoria? Olha, as crianças e as adolescentes são seres numa posição que se encontram numa condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. Por isso, eles exigem que o Estado, os seus responsáveis e a própria sociedade, ou seja, todos os cidadãos brasileiros, levem em consideração essa sua condição e, de alguma forma, se mobilizem, estejam sempre atentos para que não haja ofensas, exposições, agressões indevidas a esses seus direitos fundamentais, que são aí comuns a todos os seres humanos. Nesse caso em especial, havia dois fatos, digamos assim, né? Duas linhas que foram levantadas pelo Ministério Público. Como você assinalou, a questão das meninas venezuelanas, né, que foram aí abordadas, não vamos esquecer, pelo então presidente da República, né, era um cidadão brasileiro, mas além de ser um cidadão brasileiro, era um agente público, era um representante do Estado brasileiro, aliás, era o representante maior do Estado brasileiro, e que teve aí, ele próprio fez uma live relatando esse encontro e trazendo alguns elementos que poderiam levar a crer que ele estivesse imputando ou colocando essas meninas numa situação em que elas estariam se preparando para tomar algumas atitudes ali questionáveis, digamos assim, né? Esse ganhar a vida, esse pintou um clima. Bom, é uma situação que, primeiro, eu acho que não é muito difícil de ver que tem um tom de misoginia ali, né? Tem uma questão étnica que ele coloca quando diz que todas as meninas eram muito parecidas, né? Que eram bonitas, mas todas parecidas. A gente vê uma referência à origem dessas meninas. E fica aí no ar uma insinuação de que elas estariam fazendo alguma coisa inapropriada. Então, no meu modo de ver, e voltando e partindo da doutrina da proteção integral, quando uma pessoa, principalmente quando um chefe do executivo, quando um chefe de Estado, se depara com uma situação em que pessoas menores de idade, que estejam em situação presumidamente mais vulnerável pela legislação brasileira, numa situação de potencial risco, que indique aí uma exposição de seus direitos, uma ofensa aos seus direitos, às garantias do sistema constitucional, ele tem o dever de agir. Então, isso aí é uma premissa que é muito importante, a gente não pode deixar de lado. E qual seria a atitude esperada aí? No mínimo, comunicar aos órgãos responsáveis. A gente tem o Conselho Tutelar, que atua muito bem quando provocado. Eles se deslocam, os conselheiros se deslocam até os locais em que há alguma suspeita de ofensa aos direitos das crianças e dos adolescentes, levanta a situação, se está tendo agressão por parte de parentes, se está tendo agressão na escola, faz ali um levantamento e imediatamente dispara as providências, as medidas cabíveis para tirar esses menores de idade na situação de exposição, na situação de vulnerabilidade. Então, eu acho que, objetivamente, no meu modo de ver, houve uma omissão nesse sentido, né? Então, se faz uma live em que se reconhece publicamente que aquelas meninas estavam numa situação de vulnerabilidade e nenhuma providência concreta, formal, efetiva foi tomada para tirá-las dessa situação, a gente já vê aí uma postura contraditória, conflitante, no meu modo de ver, ao que estabelece a Constituição Federal e ao que estabelece especificamente o Estatuto da Criança e Adolescente. Bom, essa é uma primeira situação. A segunda situação que foi trazida é com relação à utilização da imagem daqueles estudantes. Houve aí, na verdade, foram alguns casos, algumas situações em que o presidente se utilizou de imagens de crianças fazendo lá o gesto típico da sua campanha, a Arminha. Isso já vem desde 2018. Nesse caso em especial, o que consta ali na petição inicial apresentada pelo Ministério Público, na ação civil pública, é que esses estudantes estariam numa excursão no passeio escolar,
que teriam sido autorizados pelos respectivos responsáveis, pelos pais, mas esse passeio tinha a função específica de gravar um vídeo para a divulgação da Copa do Mundo no Brasil. Então não tinha, da Copa do Mundo, então não tinha ali era essa autorização específica para a saída dessas crianças da escola. Tá? Então, é importante lembrar que essas crianças não estavam acompanhadas dos seus pais nem dos seus responsáveis. Naquele momento, os responsáveis eram, claro, a equipe escolar que estava acompanhando aquele passeio, aquela saída, aquela atividade extraescolar. E nesse momento se deu um encontro com o presidente que filmou, enfim, registrou esse encontro e depois veio fazer uso dessas imagens. Imagem de criança e adolescente, como eu disse, sempre é bastante complicado, sempre requer uma atenção especial. E na medida em que eles não estavam acompanhados pelos pais e não havia uma autorização para a utilização dessas imagens, realmente eu vejo que juridicamente a gente tem uma situação, no mínimo, delicada, né? Tanto assim que alguns pais manifestaram esse desagrado, houve pais, inclusive, que formalizaram boletins de ocorrência contra a utilização da imagem dos seus filhos. Então, claro, com todo respeito, absoluta deferência à decisão que foi tomada aí pela Justiça de Primeiro Grau de Brasília, eu considero que fica um recado talvez um pouco delicado, um pouco perigoso até para a sociedade, porque um dos pedidos dessa ação, inclusive, era que o presidente ou a campanha, enfim, se abstivesse de adotar posturas tais, que dali em diante não mais utilizasse a imagem de crianças, dali em diante não fizesse mais esse tipo de referência. E esse pedido também foi negado, ou seja, a partir do momento que esse pedido é negado, você tem meio que uma autorização, né, às avessas do judiciário para que esse tipo de conduta continue acontecendo. E mais uma vez, a gente está falando de crianças, adolescentes, seres em situação peculiar de desenvolvimento que demandam realmente uma proteção muito específica, muito efetiva e muito ampla de toda a sociedade brasileira. Veja, essa obrigação não é só do Estado, não é só dos pais e dos responsáveis, é de toda a sociedade brasileira, assim estabelece a Constituição Federal. Então, acho que fica um recado bastante ruim, né? A mensagem não é boa, além do que essa questão da desconstrução de todas as provas, há ali na petição inicial referência a diversas reportagens dos mais diversos veículos de comunicação. E quando se diz que não há provas do alegado, eu acho que a gente acaba também esbarrando um pouco na desconstrução da crença no trabalho da imprensa, que é um trabalho tão importante. Né? Então, quando a gente desqualifica esse trabalho jornalístico, que é feito com seriedade, eu não estou falando de rede social, que qualquer pessoa vai colocar e postar ali o que quiser. Quando a gente está falando de veículos sérios, e há vários no Brasil, existe todo um cuidado, existe uma curadoria para ver o que vai ser veiculado, existe uma responsabilidade pelo que se veicula. Então, é um trabalho realmente muito importante, é um trabalho que, inclusive, eu considero um dos pilares da nossa democracia. E quando se diz que o trabalho jornalístico sério, o trabalho da imprensa, não é suficiente para demonstrar algum fato, eu realmente vejo, mais uma vez, uma mensagem ruim para a sociedade brasileira. Eu imagino que essa decisão vá ser objeto de recurso, a gente vai ficar aí acompanhando para ver se em segundo grau a gente tem alguma alteração nessa decisão. Claro, o pedido de 30 milhões de reais, ele impacta, né? Ele dá uma ideia de, nossa, é muito dinheiro. Primeiro, se a gente for pensar em danos coletivos, né? Se a gente for pensar no macro do país, não sei se é tão grande assim. Mas a questão não é o que eu queria chamar a atenção, a questão não é o valor. Ainda que houvesse uma condenação de 5 mil reais, né, porque o juiz pode fazer esse tipo de uma discussão processual, mas enfim, ainda que fosse um valor pequeno, um valor baixo, eu acho que é um recado importante, porque mais uma vez as crianças e os adolescentes têm que ter esse cuidado especial, a gente não pode equipará-los ao adulto, a gente não pode normalizar a incitação ao uso de armas por criança e adolescente, a gente não pode normalizar o trabalho de crianças e adolescentes, a criança tem que brincar, adolescente tem que brincar, tem que estudar, tem que se preparar para um futuro. E é isso que tem que estar muito claro para toda a sociedade brasileira.